TV Assembleia. Informação com credibilidade. Presidente da Assembleia assina termo de cooperação técnica de adequação da Goiásprev para unificação de dados previdenciários no Estado. Em audiência pública, o Legislativo debate o abastecimento de água e a participação da Casa na campanha Novembro Azul, de conscientização sobre a saúde do homem. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. Olá, a CCJ aprovou em reunião desta terça-feira emenda ao projeto que obriga postos de combustíveis que informem os preços ao Ministério Público e ao PROCON. 25 projetos de lei foram apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta terça-feira. Entre eles, 11 vetos. Um dos destaques foi a aprovação de emenda apresentada em plenário pelo deputado Santana Gomes. O parlamentar quer que a norma que obriga os postos de combustíveis a informarem os preços ao Ministério Público seja estendida também aos PROCONs. Nós colocamos o deputado Francisco Júnior, não acatou a emenda, e nós conseguimos fazer um voto em separado e acatando a emenda. Então acho que os deputados entenderam isso e acho que houve já um acordo, houve um entendimento entre o Ministério Público, o PROCON e nós aqui na casa que fizemos a lei. Outra matéria aprovada na reunião endurece a punição a proprietários de postos de combustíveis condenados por adulterarem bombas de abastecimento. Autor da matéria, o deputado Francisco Júnior quer que os culpados sejam impedidos de atuarem no ramo por até 5 anos. Essa sanção já existe. O que nós estamos fazendo é endurecendo mais a sanção e criando condições para impossibilitar que o empresário, proprietário desse tipo de atividade econômica não possa mais atuar e fique fora do mercado por no mínimo 5 anos. Que a lei seja mais dura contra ele, que a fiscalização aconteça, que ele seja multado, que ele responda da forma da lei, mas também que aquele posto seja fechado e que não possa ser aberto. Porque às vezes a pessoa fecha o posto, mas abre com outro nome de fantasia, abre outra empresa. Então aquele proprietário ele fica impedido de atuar nesse ramo da atividade econômica por pelo menos 5 anos. Também foi aprovada a proposta da governadoria que cria na Goiásprev a Diretoria de Benefícios Militares. O núcleo deve ser composto por um presidente e 3 diretores a serem nomeados pelo governador. O presidente da Saneago, Jales Fontoura de Siqueira, participou na tarde desta terça-feira de audiência pública proposta pelo deputado Hélio de Souza, do PSDB. A audiência foi realizada no auditório Costa Lima para debater a crise no abastecimento de água em Goiânia e em Goiás. Esse assunto também foi discutido entre os parlamentares durante sessão ordinária realizada no plenário. Ainda na sessão, foi lido o novo projeto encaminhado pela Governadoria do Estado e também foram apresentados e votados requerimentos à mesa diretora. Entre eles, o que transfere a realização da sessão desta quarta-feira para as 9 horas da manhã, em razão do feriado do dia 2 de novembro, dia de finados. Confira esses e outros destaques do plenário desta terça-feira na reportagem de Gabriela Gouveia. Deputados da base e da oposição ocuparam a tribuna para comentar a crise hídrica no estado. O assunto dominou grande parte da sessão desta terça. Para o deputado Henrique Arantes, a análise do problema deve considerar as questões políticas, mas precisa ir além. Falta infraestrutura da Saneago a alguns municípios, que é o caso de Goiânia, que faltou ligar a adutora do Ribeirão João Leite para toda a capital, que só é ligado, se não me engano, na região do Guanabara. Faltou isso, mas está sendo providenciado e não é da noite para o dia. Agora, o que não pode ser feito é sensacionalismo em cima disso. A falta de água é no estado inteiro. Nunca houve uma crise hídrica tão grande quanto tem hoje, por conta de sérios fatores. O deputado Luiz César Bueno destacou que há diferentes razões para a falta de água. São 2 assuntos. O primeiro é relacionado à exploração do sistema Mauro Borges, que é o sistema que tira a água do Ribeirão João Leite. Então, esse sistema precisa de investimento não por falta d'água,
por falta de tubo, de canalização, de adutoras. A outra coisa é a questão ambiental, a questão dos pivôs. Eu quero dizer que eu fui vereador de Goiânia por 2 mandatos. Quando eu era vereador, cheguei na Câmara, o limite de desmatamento das margens dos córregos de Goiânia era 200 metros. Hoje, 20 anos depois, são 50 metros. Quer dizer, o meio ambiente não suporta, as nascentes não suportam. Nós precisamos urgentemente de um plano diretor da região metropolitana, retomando novamente a preservação dos mananciais um período de 200 metros. Se isso não fazer, a água vai acabar. O debate, em seguida, ficou em torno da convocação do presidente da Saneago para prestar esclarecimentos no plenário. O requerimento apresentado pelo deputado José Nelto foi rejeitado. Nós temos toda uma pauta coerente com a casa, nunca houve esse episódio aqui, então é inadmissível suspender uma sessão para discutir. Agora, nós dissemos a ele que ele pode apresentar um requerimento e convocar uma audiência pública para que possa debater o problema da água. E a proposta do deputado Francisco Júnior para o problema veio em forma de projeto de lei. Ele sugeriu no plenário a criação da política estadual de incentivo ao uso racional da água. Olha, nós precisamos entender que a água, nós precisamos mudar o nosso comportamento e o nosso jeito de tratar a água. E essa discussão não é simplesmente quando falta água. Nós vamos criar uma política permanente de uso mais adequado, o reuso da água, a reutilização, o reaproveitamento, o uso mais inteligente, mais sustentável da água. Também no momento das chuvas. Ou melhor, principalmente no momento das chuvas. É a boa utilização da água no momento que ela é mais fácil, é que vai nos garantir o seu uso no momento da seca. Então precisamos de uma política mais abrangente que interfira no dia a dia das empresas, do cidadão comum, do poder público. E entre os requerimentos e ofícios apresentados, a deputada Isaura Lemos solicitou providências de órgãos do governo para a região do residencial Nelson Mandela, inaugurado nesta segunda. Nós estamos apresentando à Secretaria de Saúde do município e à Secretaria da Educação para observar vagas, não só de CIMEIs, mas também de escolas do ensino fundamental e do ensino médio, para esses novos moradores e também um posto de saúde ou mais uma unidade básica de saúde para atender essa população, que é como se fosse um pequeno município dentro de Goiânia. E com a chegada do mês de novembro, a Assembleia Legislativa já coordena as atividades para o chamado Novembro Azul, quando é promovida a campanha dedicada à conscientização da saúde do homem. Quem traz mais detalhes sobre as ações da casa é a repórter Emily Miranda. Durante todo o mês de novembro, a Assembleia Legislativa de Goiás promove campanha que visa conscientizar o homem sobre o câncer de próstata. Para dar mais informações e esclarecimentos sobre este assunto, estamos agora com o doutor Antônio de Moraes Júnior, ele que é vice-presidente eleito da Sociedade Brasileira de Urologia. Doutor, a partir de que idade deve-se começar a fazer as consultas de prevenção contra a doença? A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que todo homem que tem história familiar de câncer de próstata iniciar aos 45 anos de idade. Se você tiver história de câncer de próstata, o teu pai, o teu irmão, e também se tiver fatores de risco, que iremos falar depois. Então, se tiver fator de risco, se tiver história genética, começar aos 45 anos. Caso não tenha fator de risco ou não tenha história familiar de câncer de próstata, iniciar aos 50 anos de idade. Que tipos de exames são solicitados para um paciente que tenha esses fatores de risco? É muito simples. Inicialmente, você vai fazer uma consulta com o médico urologista. Ele vai fazer o exame local, que é o chamado toque retal, que é fundamental. Não vai violar a masculinidade do homem e vai trazer informações importantíssimas na análise da sua próstata. Além do toque, temos o PSA, que é um exame de sangue, chamado PSA, e posteriormente auxiliado por exames de imagem, seja ultrassonografia ou seja ressonância magnética da próstata. Por último, o último exame que vai dar o diagnóstico definitivo seria a biópsia da próstata. Quais são os sintomas do câncer de próstata? É por isso que a gente faz a campanha. O câncer de próstata não traz sintomas.
Os sintomas, quando tem, em decorrência do crescimento da próstata, que vai obstruir as vias urinárias, mas não quer dizer que é câncer. O câncer da próstata, na sua fase inicial, ele é silencioso. Por isso que a gente está fazendo essa campanha Novembro Azul, para trazer você, homem, ao consultório e fazer os exames preventivos para que tenha um diagnóstico precoce. E esse diagnóstico precoce, você terá 90% de chance de cura. Essas e outras informações serão dadas pelo doutor em uma palestra promovida pela Assembleia Legislativa, não é mesmo, doutor? Exatamente. Põe na sua agenda, dia 9 de novembro, às 9 horas da manhã, estaremos lá na Assembleia Legislativa para dar informações e responder as perguntas e todas as dúvidas sobre o câncer da próstata. E o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado José Witt, do PSDB, participou na manhã desta terça-feira de solenidade de assinatura do primeiro aditivo ao termo de cooperação técnica entre os poderes do Estado, órgãos autônomos e a Goiásprev para a unificação dos dados previdenciários dos servidores públicos de Goiás. A solenidade foi realizada no Ministério Público Estadual. Com o tempo limite em determinação da lei, foi assinado o primeiro aditivo ao termo de cooperação técnica para a centralização da gestão previdenciária dos servidores públicos do Estado. O termo assinado no ano passado representou uma medida preventiva, resultante de um intenso trabalho dos técnicos, indicados pelo Executivo, Judiciário, Legislativo, Tribunais de Contas e Ministério Público. É o momento e o prazo já praticamente terminou. Né? Tem que ser feito sob pena de depois sofrer reprimendas no Estado de Goiás. Isso aí tem que ser feito porque a Constituição determina assim, as normas infraconstitucionais da mesma forma. Então há uma necessidade imperiosa de se construir isso que nós fizemos aqui, que é justamente a centralização da questão previdenciária. A assinatura do primeiro aditivo ao termo aconteceu no próprio Ministério Público, que, segundo a presidente da Goiásprev, foi parceira desse processo. E a partir de agora, todo um raio-x da situação atual e futura da Previdência do Estado poderá ser traçada pela entidade. Este aditivo, ele vem concretizar um trabalho que está sendo feito pela Goiásprev há cerca de 7 anos, 6 anos atrás, para a concentração dos dados e do orçamento na Goiásprev, para que o Poder Executivo tenha conhecimento de toda a situação previdenciária do Estado de Goiás. Com um déficit em torno de R$200 milhões por mês, referente a todos os órgãos, apontado pela Goiásprev, a unificação dos dados previdenciários dos servidores públicos do Estado de Goiás tende a reverter esse quadro, evitando assim um colapso na Previdência Estadual. Desde quando resolvemos fazer uma cooperação técnica, algumas dúvidas e algumas arestas foram levantadas, mas com as equipes técnicas trabalhando conjuntamente, chegou-se hoje finalmente a esse aditivo. Vejo como bons olhos a gente assinando, todos os órgãos autônomos e também os poderes, assinando conjuntamente este ato e o governo do Estado, para que possamos cada vez mais caminhar para resolvermos o problema que é um problema crônico não só do Estado de Goiás, mas um problema crônico do Brasil, que é o problema previdenciário. Sem ter a realidade dos fatos, é difícil você encontrar soluções. Vejo que caminhamos para que a gente consiga cada vez mais melhorar o sistema previdenciário, em especial do Estado de Goiás. O deputado Jefferson Rodrigues, do PRB, promoveu nesta terça-feira, no Auditório Costa Lima, uma audiência pública para debater questões referentes à segurança pública nas escolas da capital e de todo o estado de Goiás. A motivação deste debate partiu da tragédia ocorrida no último dia 20 de outubro, quando um adolescente de 14 anos atirou contra os colegas de sala no Colégio Goiáses, na região leste de Goiânia. Nós estaremos fazendo outras audiências públicas na região metropolitana de Goiânia. Vamos levar essas audiências também para outros municípios do estado de Goiás, porque queremos que essa decisão não seja somente única ou unilateral, que ela venha a ser realmente formada e construída pela sociedade que está realmente interessada, está participando e quer uma solução. E nós não vamos ficar aqui de braços cruzados.
O Legislativo sediou nesta terça-feira, por iniciativa do deputado Henrique César, do PSDB, uma audiência pública sobre os 500 anos da Reforma Protestante. O evento foi realizado no auditório Solon Amaral da Casa. Martinho Lutero, em 31 de outubro de 1517, publicou suas 95 teses, ato que marcou o início da Reforma Protestante. Ação lembrada pelo deputado Henrique César, que destaca a importância de se comemorar esse marco de 500 anos. Essa Casa de Lei não poderia deixar de passar em branco esses 500 anos da Reforma Protestante. Eu, como cristão, como pastor também, achei relevante, junto à minha equipe, fazer essa propositura de ter esse evento aqui para trazer esse tema tão importante, que trouxe uma mudança em toda a sociedade, né? Principalmente para o cristianismo. Uma ação que tem chamado a atenção dos jovens e adolescentes é a proposta de Tiago Lobos, que utiliza suas redes sociais para divulgar a religião. Trazer assuntos relevantes que ajudam essa geração a ser uma geração mais sadia, através das redes sociais, essa é a nossa função. Então, como a nossa geração está lá, em vez de ela estar consumindo conteúdos que prejudicam a família, prejudicam a moral, prejudicam as pessoas, agridem, machucam, nós usamos as redes sociais para trazer outro tom, para poder falar de Jesus, para poder falar coisas boas e falar para essa geração que tem como sim ela ser feliz, sem prejudicar o próximo, sem prejudicar a sociedade. Então, esse é o nosso desafio. Para Enoque Vieira da Silva, que é professor de teologia, a Reforma Protestante trouxe liberdade para as pessoas vivenciarem a religião. Especialmente numa data tão significativa como esta, exatamente o fato da liberdade de expressão, mas sobretudo liberdade que cada homem de fé, cada crente, vamos dizer assim, teve no acesso às Escrituras, quando a Reforma colocou a Bíblia na mão do homem comum. Isso gerou também, por conseguinte, por consequência quase natural, que as pessoas então não alfabetizadas ainda sentiram necessidade de aprenderem a ler, pois agora tinha a Bíblia na mão, a Bíblia nas mãos e desejava estudá-la pessoalmente, interpretá-la pessoalmente. Eu acho que esse é o maior legado da reforma e esse é o tema que a gente tem que estar pensando. O deputado federal João Campos, que é pastor e membro da bancada evangélica no Congresso Nacional, ressalta a importância das contribuições que a Reforma Protestante trouxe para a sociedade. Um marco na história da humanidade, não é? E que trouxe diversas alterações no conjunto das nações, inclusive em termos de desenvolvimento na Europa, na América, daí por diante. Acho que é um momento muito oportuno para a gente avaliar isso, mas também uma data significativa para a igreja atual fazer uma reflexão sobre a possibilidade de nós não incorrermos nos mesmos erros da igreja católica daquela época, que se distanciou do povo, que se distanciou de preceitos bíblicos, daí por diante. Então nós, enquanto religiosos, enquanto líderes religiosos, temos que estar vinculados diretamente à Bíblia Sagrada, aos seus fundamentos, aos seus princípios e fazer com que a Bíblia, enquanto palavra de Deus, chegue cada vez mais ao povo, não é? Se nós, enquanto líderes religiosos, a igreja não tiver essa capacidade, nós vamos nos tornar um sistema religioso. E aí não interessa ao conjunto da humanidade e muito menos ao propósito da igreja, aquilo que ela foi constituída, né? Do ponto de vista espiritual. Deus não estará nesta igreja. Então penso que é uma celebração, mas ao mesmo tempo um momento de reflexão. O deputado Lívio Luciano, do PMDB, também promoveu comemoração pelos 500 anos da Reforma Protestante, em sessão solene, realizada na noite desta segunda-feira, no plenário Getulino Arteaga. Lideranças políticas e religiosas se reuniram durante a sessão que relembrou o ano de 1517, quando teve início a Reforma Protestante. O encontro foi realizado na noite desta segunda-feira no plenário da Assembleia. A Reforma Protestante foi um movimento de contestação de práticas da Igreja Católica. Ela começou no século XVI, com o sacerdote Martinho Lutero, na Alemanha. Os relatos históricos contam que ele colocou na porta de uma igreja um documento contendo 95 teses. Nelas, Lutero fazia reflexões e críticas, como, por exemplo, a venda das indulgências, ou seja, o pagamento que fiéis faziam à igreja em troca do perdão.
Foi a partir daí que muitos cristãos romperam com o catolicismo e fundaram as igrejas protestantes. De acordo com o deputado Lívio Luciano, autor da sessão, a reforma protestante trouxe mais do que mudanças religiosas. A reforma protestante, que aconteceu em 31 de dezembro de 1517, foi ali desencadeada, ela foi um dos marcos da história moderna. Então, ela, além muito mais do que uma simples reforma religiosa, ela acabou tendo uma movimentação muito grande nos diversos setores, né, da sociedade, na economia, na cultura, na educação. Então foi uma reforma que marcou uma época. Membros das igrejas que compareceram à sessão falaram sobre os legados da reforma protestante ao longo desses 5 séculos. O povo de Deus precisava ter livre acesso e interpretação das Escrituras. Então, esse talvez seja um dos pontos cruciais, onde ele traz esse sentimento de que todo o homem, toda pessoa poderia abrir a Bíblia e ela mesma ter interpretação vinda diretamente de Deus, sem depender de terceiros. E é muito importante que a gente pare para olhar para a palavra de Deus, para encontrar essas verdades e aplicar ela na nossa vida, no nosso coração. O cristianismo não é um conjunto de regras, não é? São princípios de vida que nós vivemos em Cristo. A grande contribuição do movimento protestante para a sociedade é o fato de nós termos a possibilidade de uma renovação, de uma reforma. Então eu creio que quando nós, protestantes, há 500 anos, começamos esse movimento que fez uma diferença não só no meio religioso, mas na sociedade, na questão capitalista, na questão educacional, na questão da saúde. Então para nós a reforma ela é um processo contínuo. Quando o poder público reconhece a importância do segmento, mais do que nunca nós vemos que compensa viver a vida cristã, compensa exercer o ministério, porque você está vendo um trabalho que está tendo ressonância em todas as áreas da sociedade. Nós vemos a importância, né, dessa reforma de valorizar, até mesmo para trazer à memória, né, aquilo que Deus fez, está fazendo e ainda vai fazer. Nós não podemos nos esquecer, né, do fundamento que é a palavra de Deus. A sessão contou ainda com uma apresentação especial da Orquestra Jovem Municipal de Goiânia. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue ligado na programação da TV Assembleia e até mais. TV Assembleia. Informação com credibilidade.